Ok, boa noite. Nós estamos falando aqui sobre o magnetismo, tá? A força magnética e torque sobre um circuito. Esse é o nosso objetivo. A gente deve chegar hoje nas portas do motor elétrico, que é nosso interesse. Ok? Como é que foi o mini teste em dupla? Oi, Como é que foi o mini teste em dupla? a gente teve um pouco de dificuldade com a quarta questão. Sim. Eu ia até participar, eu ia até dar um chega segunda-feira no atendimento para perguntar como fazer a quarta Oh, questão. pena que você não veio, ficou vazio o atendimento. É É. porque na hora eu tava no trânsito na hora, Me 18 lembre horas. aí, qual foi a quarta questão? A quarta questão foi o seguinte: o senhor dava o seguinte experimento, a gente ia amarrar uma esfera metálica carregada Sim, com 8 nanocoulombs, me parece, e está amarrada num barbante. isso. Aí você vai dar, acho que é 12 voltas no barbante com a carga durante 10 segundos, 12 segundos, alguma coisa assim. E você dá também uma voltagem. Não, você dá o tempo, você dá voltas, você dá E pede a corrente. Qual é a e pede corrente? a corrente. Aí eu É, fiquei naquela coisa. Eu fiquei procurando. Eu sei que eu posso calcular a corrente com delta Q sobre delta T. isso. Mas ia ficar muito fácil. Se você deu as voltas, se você deu o tamanho do fio, é porque aquela informação era importante. É, porque você vai usar ela, porque na verdade você vai ter que achar a velocidade da carga, né? Para você saber quantas vezes ela passa por segundo em um certo ponto. Então aí você vai, quando você tiver, quantas vezes ela passa em uma posição por segundo, você multiplica pela quantidade, então vai ser n vezes o coulomb dividido por tempo, que é um segundo. Então, digamos que Sim. você deu 12 voltas, digamos que você deu 30 voltas. Aí então é 30 voltas vezes 10 nanocoulombs, sei lá quanto é que era o valor, dividido pelo tempo que levou para dar essas voltas. Então quer dizer que Aí o tamanho do fio não servia para nada, então. sim, porque você a distância que ela percorre é 2πr, né? É verdade. É. Aí você pode tirar por velocidade também, se você quiser. Você pode fazer pela velocidade, aí o R entra. Fica a seu critério. Rapaz, eu fiquei nesse trabalho. Foi a questão que mais deu trabalho para a gente. É, A primeira e a segunda foi mais tranquila, porque era sobre calcular resistência. Aí era só sim, utilizar a medida da resistividade vezes o comprimento sobre a área. Não é isso? isso. Aí a primeira e a segunda era baseada nisso daí. A terceira era uma construção de conceito. Então a gente chegou à conclusão lá e conseguimos construir um conceito. A Sim. quarta deu um trabalho absurdo. E a quinta em diante, que foi sobre potência, aí a gente já teve um pouco mais de facilidade, porque foi mais aplicação de fórmula mesmo. Isso, isso. Tá bom. Eu estou corrigindo isso, tá? Devo estar devolvendo provavelmente até segunda-feira. E só vou lembrar aqui a questão do trabalho em grupo, tá? Então até o dia 8 para fechar isso. O trabalho em grupo, não, desculpa, o trabalho de física, que é o mapa mental, junto com um vídeo explicando e postado no YouTube, e depois o link postado no mural. Ah, a gente não vai apresentar no caso ao vivo, não? A gente pode fazer isso também, se quiser, mas pode ser mais fácil. Apresenta ao vivo, tá certo? Não, eu acho melhor, acho até que nem alternativa definido. Eu acho que no edital também tá isso, apresentar ao vivo. E aí a gente marca, tá? Então a gente marca isso no começo da próxima semana, ok? A gente Tranquilo. vai ter que marcar um horário extra para poder fazer isso. Ok, tá bom. Então, a gente estava falando sobre força magnética, tá? Eu tenho aí duas cargas, uma positiva e uma negativa. Elas estão com uma velocidade, a velocidade é para a direita, tá? Direita, seguindo aqui o vetor V, né, em cada uma. E estão atravessando uma região onde existe um campo magnético e o campo magnético está para cima, tá? Essas cargas sofrem uma força, né, a força magnética, e a força magnética ela vai ser perpendicular ao vetor velocidade e também perpendicular ao campo magnético B, tá? Então 90 graus dos dois. A gente diz
que a força magnética segue o que se chama a regra da mão direita aqui na esquerda, tá? Eu tenho aí o desenho de uma mão direita. Note que o dedão mostra a direção da velocidade. Os dedos mostram a direção do campo magnético. E a força magnética, tá? Ela sai da palma da mão. Ela é perpendicular à palma da mão. O desenho tem um pouco de perspectiva, ele está chapado aí, então às vezes você tem uma dificuldadezinha de compreender o desenho. Mas imagine que esse vetor aqui está perpendicular ao vetor vermelho e ao vetor verde, tá? Saindo da palma da mão. Eu vou ter outras imagens que vão facilitar esse entendimento. Se existe uma força magnética, ela é perpendicular ao vetor velocidade. Isso quer dizer que ela vai mudar a direção e sentido da vetor velocidade. Então vai dar uma curvazinha aqui. Ok? Esse é o movimento. Já quando eu tenho a carga negativa, note que a força magnética é na direção oposta. Por isso, a gente diz que a força magnética ela vai negar a regra da mão direita. Então, se você usar a força magnética aqui, você vai dizer o seguinte, olha, em vez de sair da palma da mão, a força magnética vai sair das costas da mão. Então, se você olhar aqui o vídeo, você está me vendo no vídeo? Tô sim. Tá. Então, se é uma carga positiva, o vetor velocidade o vetor força magnética está aqui, ó, perpendicular. Se é uma carga negativa, está no verso da mão, do outro lado. Ok? Interessante. Tá? Isso acontece assim, não é porque a gente quer. Se a gente não existisse no universo, continuava acontecendo e não existia nem mão direita nem mão esquerda. Né? Acontece que a mão direita vai ajudar a gente a fazendo essa leitura. Ok? Aí vem o avatarzinho aí e pergunta, e a mão esquerda? Por enquanto, esqueça da mão esquerda. A gente vai falar, obedece à mão direita, a regra da mão direita, no caso de carga positiva. A gente vai falar, nega a regra da mão direita, no caso de negativa. E nós vamos esquecer aí a mão esquerda. A gente vai guardar a mão esquerda para a próxima semana. Ok? Então aí outro desenho, outro diagramazinho aqui, ó. Tem na imagem. Note que o dedão mostra a direção da velocidade da carga. Então essa carga está indo para a direita e para cima. Ela faz um ângulo θ com o campo magnético. Esse ângulo pode ser qualquer. Então note aí que não tem 90 graus aqui nessa foto, por exemplo. Vetor campo magnético indo para cima. E a força magnética perpendicular à mão, saindo da palma da mão. Ok? Disse que a força magnética é perpendicular ao campo magnético à direita, aqui embaixo. E a força magnética também é perpendicular ao vetor velocidade. Isso quer dizer que a força magnética é perpendicular ao plano definido pela velocidade e pelo campo magnético. Ok? Bem, note aí que a bolinha não seguiu a direção da velocidade, ela saiu aqui do plano, fez uma curva. Então esse tipo de movimento vai ser comum quando você tem a força magnética. À esquerda agora eu tenho outra situação. Nessa outra situação, em vez de ter cargas livres, eu tenho um fio condutor. E nesse fio existem pequenas cargas. Eu vou dizer que essas cargas têm uma velocidade. Elas estão em uma corrente elétrica e se deslocam para a direita e para cima, na direção do dedão aqui. Vou dizer que nessa região existe um campo magnético. O campo magnético é o mesmo daqui da direita, ou seja, está implícito que tem um polo norte aqui na parte de baixo e tem um polo sul na parte de cima. Então o campo magnético está na direção dos dedos da mão, ok? Muito bem. Se isso acontece, esse condutor, tá? Cada uma das cargas sofre a força magnética e, por conseguinte, essa força é transferida para o próprio condutor, para o fio. Então, o fio sofre uma força magnética. Okay? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar isso, vou rotacionar essa figura para a gente poder ver de outro ângulo. Então, fique atento, os vetores vão se transformar aqui, ó. Eu vou pegar esse vetor força e vou botar aqui para baixo, ou seja, eu vou olhar isso como se fosse daqui de cima, olhando para baixo. Então, o que acontece quando eu estou aqui em cima olhando para baixo? Eu vou ver a
ponta dos dedos. Eu vejo a ponta dos dedos. Então, rotacionando, ó, as pontas do dedo, isso quer dizer que o campo magnético está apontando em minha direção. A corrente está andando para a direita e para cima, definido pelo vetor velocidade. E a força magnética está perpendicular ao condutor, está para baixo. Olha aqui o que acontece ó, quando eu trago a mão para essa situação. Ela vai mostrar que eu tenho um vetor que está saindo da página. O símbolo que eu utilizei antes, a pontinha do vetor verde, confunde muito, a gente não consegue dizer o que é aquilo. Então eu vou começar a utilizar um símbolo, tá, que é o padrão, que é a ponta de uma flecha. Se você olhar uma flecha vindo em sua direção, o que você deve ver é uma circunferência e um pontinho no meio. Ó, aqui na legenda, à esquerda, em cima, o círculo com um pontinho no meio, representando a ponta do vetor, o vetor campo magnético perpendicular à tela, no sentido do leitor, fosse no sentido contrário, entrando na tela, você viria então aquelas peninhas, né, que estão atrás de uma flecha de um vetor. Né? Uma flecha tem sempre aquelas peninhas para guiar ela. Então você estaria vendo um X. Então esse aqui é o símbolo de vetor entrando na tela. Trazendo então a mão, tá? Para a situação, eu vou ter o seguinte, ó, dedão na direção da velocidade, os outros dedos livres, né, na direção do campo magnético, saindo da tela em direção a quem está vendo, e a força magnética ó, saindo da palma da mão. Ok? Muito bem. Então, o que é que vai acontecer com esse fio que está dentro desse campo magnético? Se tem uma força magnética, ele vai ser deslocado, né? Em que direção? Ele vai acelerar na direção da força. Então, esse fio, ó, que tem uma corrente aqui para a direita e para cima, na direção da velocidade, ele vai ser empurrado pela força magnética, ó. Tá? Então, ele acelera nessa direção. Força magnética, tá? A gente já mostrou antes, já falou sobre isso, que se você fala que tem N cargas com uma velocidade, isso aqui é igual, você pode até mostrar pelas unidades, né? Que I vezes o comprimento do fio. Eu quero mostrar isso para você novamente, se eu não mostrei antes. Professor, desculpa, eu vim aqui pegar um suco e acabei me perdendo aqui. O senhor perguntou alguma coisa? A gente está fazendo aqui o exercício, tá? Esse exemplo. Então, a gente tem uma carga, de acordo com o desenho, tá? E pede-se a força magnética, tá? Use a regra da mão direita. Então, note que o vetor velocidade tá para cá, assim, ó. Então, a letra A, a letra A, a gente tem a velocidade está aqui nessa direção, ó. Esse é o vetor velocidade. O campo magnético está aqui para cima, assim. Esse é B. Então, o vetor força magnética está aqui, ó, saindo da página. Então, esse é o símbolo. Então, isso a gente fez utilizando justamente a regra da mão direita. Aí pede-se o módulo da força. B. Eu vou precisar fazer o módulo da força. Então, isso é o módulo da força magnética vai ser igual a I que multiplica, ó, desculpe, aqui eu vou ter que corrigir. E é na próxima questão. Eita, tá dando conflito aqui, pera aí um instantinho. Bora lá.
Então, corrigindo aqui, eu vou corrigir, tirar a corrente. E eu não consigo apagar. É como se a borracha tivesse descalibrado. Muito bem, então eu vou ter aqui, vai ser a força magnética, vai ser igual a Q, que multiplica a velocidade e multiplica o campo magnético em mol. A gente quer fazer aqui ó, o seno do ângulo. Então a gente vai ter um trabalhinho aqui de calcular cada uma dessas coisas. Então, primeiro, a gente quer saber qual é o vetor velocidade. O vetor velocidade, se você olhar na questão, ó, ele é raiz de 3 sobre 2 vezes I mais 1 meio de J. Então fica aqui. Ele é raiz raiz de 3 sobre 2 versor I mais 1 meio de versor J. Essa notação quer dizer o seguinte, ó, isso aqui é justamente a componente x da velocidade. Isso aqui é justamente a componente y da velocidade. Então, isso quer dizer que Vx é igual a raiz de 3 dividido por 2 e Vy é igual a 1 meio. Então, para calcular o tamanho do vetor V, eu posso usar Pitágoras, eu sempre posso usar Pitágoras a partir dos componentes. Então, eu vou ter Vx ao quadrado somado com Vy ao quadrado, e eu posso tirar a raiz disso seguindo a Pitágoras. Então, isso vai dar o quadrado da raiz de 3 sobre 2 mais o quadrado de 1 meio. E eu preciso tirar a raiz disso. Então, isso vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado é 3, 2 ao quadrado é 4, somado 1 meio ao quadrado é 1 quarto, e eu preciso tirar essa raiz. Isso vai dar, então, 3 quartos mais 1 quarto, 1, raiz de 1, 1 também. Então, é 1 metro por segundo. Eu tenho que repetir a mesma coisa para o vetor B, tá? Então, para calcular o vetor B, eu vou ter o tamanho de B vai ser justamente o quadrado das componentes somados e depois tirar a raiz, ou seja, Pitágoras novamente. Então, voltando aqui ao campo magnético, P é 2,5 vezes o vetor J. Então, tamanho de B
é 2,5 militesla. Então, 2,5 mili é 10 elevado a -3. Agora eu posso substituir. Então, a força magnética vai ser igual a carga. Note que a carga é 1,5. Então eu tenho 1,5 microcoulombs multiplicado pela velocidade, que é 1 metro por segundo, multiplicado por 2,5 vezes 10 a -3. E a unidade é Tesla. Fazendo a conta aqui, isso vai dar 3,75 vezes 10 a -9 newtons. Note que isso é uma força pequena, mas como a massa também é pequena, isso geralmente dá uma aceleração formidável. Ok? Então, é isso que a gente faz aqui. Faltou o seno do ângulo, né? Então, o ângulo nessa questão é 60 graus vezes... Deixa eu colocar aqui embaixo o seno de θ. Então, vezes o seno de 60 graus para um total final Lembre que seno de 60 na da raiz de 3 sobre 2, você pode usar a calculadora, então isso aqui vai dar 3,24 vezes 10 a -9 newtons. Ok. Então é assim que eu calculo a força magnética. É uma força muito pequena, professor. É muito pequenininha. Mas se a massa for, por exemplo, um elétron, por exemplo, que é 10 a menos 31 quilos, né? Aí a aceleração vai ser na ordem de 10 elevado a 10. Aí é uma aceleração brutal, ok? Depende muito da massa da carga. Bem, outra questão, tá? Vai pedir a mesma coisa. Novamente, o ângulo também é 60 graus. Eu não dei na questão, né? Mas a gente pode fazer isso. A gente vai usar essa expressão aqui, ó, força magnética igual a ILB. Só mudam os valores, né? O L é o tamanho do fio. Quando é dado assim, eu tenho que fazer justamente Pitágoras. Então, vamos lá resolver a questão. Na foto, uma corrente I de 200 mA percorre um fio de comprimento dado pelo vetor L, que é igual a -I mais raiz de 3J, metros por segundo, que atravessa um campo magnético B. B não precisa fazer Pitágoras, porque só tem um componente, né? Então o tamanho dele já é conhecido. Determine a força magnética usando a regra da mão direita. Então está aqui, ó. A regra da mão direita é assim. O dedão mostra a direção da corrente, né, no fio. Então você tem que saber isso. Os dedos mostram a direção do campo magnético. E a força está na palma da mão.
Então, velocidade para a direita, campo magnético saindo da página, força, usando a regra da direita. Então, essa ilustração aqui já responde o primeiro item A. B. O módulo dessa força magnética. Qual é o módulo da força magnética? Então, eu vou usar justamente essa expressão aqui embaixo. Vamos lá. E que o módulo da força magnética sobre um fio vai ser calculado como sendo I vezes o tamanho do fio vezes o campo magnético vezes o seno do ângulo, tá? Essa questão, bem, essa força magnética, muitas vezes no segundo grau, ela é escrita assim, ó, o pessoal escreve assim, força magnética é igual a Então, note que aparece aqui, ó, B e L. Então, o pessoal chama isso no ensino médio de força bio. Só para ajudar a lembrar dessa fórmula. Ok? Nosso caso, a corrente é 200 miliamperes. Então, eu tenho aqui, ó, 200 miliamperes é 10 a menos 3 ampere vezes o tamanho do fio. Então, o tamanho do fio, como é que eu vou obter ele? Eu vou obter assim. O tamanho de L é igual a, usando Pitágoras com os valores dados. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Menos I mais raiz de 3. Então, eu vou ter menos I, quer dizer, então, que a componente x é menos 1 ao quadrado, mais a raiz de 3 elevado ao quadrado. Professor, Oi. por que o menos I é menos 1? Ah, sim, pelo seguinte, porque ali o vetor L, ele foi dado como sendo menos I mais raiz de 3 vezes o vetor J. O vetor I e J quer dizer o seguinte, então, se aqui é a direção do eixo X, e aqui é a direção do eixo Y, o vetor J, ou vetor I, desculpe, primeiro, mostra essa direção e tem tamanho igual a 1. Então, o tamanho disso aqui é uma unidade. O vetor J, ele tem um vetorzinho aqui, tá? Esse é o vetor J. Deixa eu botar aqui uma divisóriazinha para a gente saber do que se trata. Então, o vetor J, tá? Ele tem também tamanho igual a 1. Então, se você medir aqui o tamanho, ele também é igual a 1. Então, note que ele é um versor, tá? Então, é uma setazinha. O que vem na frente vem multiplicando. Então, a gente geralmente não escreve. Mas aí você fica assim, ó, esse vetor L, ele é igual a o escalar menos 1, que multiplica I, mais o escalar raiz de 3, que multiplica J. Então você vê aí que esse menos aqui está escondendo o menos 1. A gente, é só por costume que a gente não, qualquer coisa multiplicada por 1 é ali mesmo, então a gente esquece, não bota o menos, tá? Mas o certo ali é colocar o menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1, raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 mais 3 vai ser
1 mais 3 é 4, raiz de 4 vai ser 2. Então o tamanho de L é 2 metros. Então eu posso aqui substituir 2 metros. E o campo magnético foi dado como, acho que 2,5 militesla, né? Não, é 0,4 tesla. Então eu vou ter aqui, ó, vezes 0,4 tesla. Multiplicado pelo seno de θ. Então, eu não dei na questão, mas o ângulo é 60 graus. Eu vou sempre estar dando esse ângulo, tá? Tem como calcular, mas é muito avançado para a gente. Seno de 60, vem aqui. Então, se você faz essa conta, você vai ter aqui. Então, pela foto, você vê que é 60 graus. Mas eu vou explicitar isso na questão. Vezes 2, vezes 0,4, vezes sino de 60. Então, você faça a conta aí para você verificar se está certinho. Mas eu tenho como resposta 0,13. Você vê que não é mais uma força desprezível. 0,138, eu vou arredondar para 0,14 newtons. Então, é uma força pequena, tá? Mas é uma força razoável sobre o condutor. Isso quer dizer o seguinte, se você tem 0,14 newtons, isso para 2 metros de fio, isso dá 0,07 newtons para cada metro. Tá? Então, se você quisesse aumentar a força magnética sobre o fio, então você aumentaria a corrente, em vez de você usar 200 mA, você botava para 1 ampere, por exemplo. Ou você aumentava o tamanho do fio que se encontra dentro do campo magnético. Ok? Mas outra forma de fazer, que é a mais comum, é você fazer o seguinte, você pegar, botar um fio, depois prender nesse fio outro fio, prender nesse fio outro fio, e em cada um passar esse valor de corrente. Se você fizer isso, então você vai ter justamente N vezes a força magnética. Então a força magnética, ela vai para N vezes a força magnética que está em um fio. Então vai ser N vezes a corrente I vezes o comprimento do fio vezes B vezes o seno do ângulo. Ok? Então note que você pode dar várias voltas. Então você vai ver, por exemplo, em um motor, por exemplo, você tende a ver as bobinas, que é simplesmente uma forma de você dar botar vários fios dentro do campo magnético. Então você bota vários fios, você dá tantas voltas, aqui o fiozinho é fininho, e você dá 100, 200 voltas, então você consegue forças magnéticas bem significativas. Lembra que ela está na borda, ainda chegando perto do motor, né? Muito bem. Então, eu vou voltar aqui para uma situação que a gente viu na última aula, onde eu tenho um campo magnético uniforme, eu tenho uma carga, ela tem uma certa velocidade, e vai entrar aqui nesse campo. Esse campo magnético, tá? Ele existe porque tem um ímã aqui escondido. Esse ímã tem um polo norte na parte de baixo, então as linhas saem do polo norte e elas vão em direção ao polo sul, que está aqui bem em cima, né? Escrevo aqui do lado que isso aqui é o campo magnético B, então note que a região em lilás é ocupada pelo campo magnético, e eu digo aqui embaixo que ele é campo magnético tem um módulo constante, ou seja, o campo magnético ele é uniforme. Isso traduz a ideia de que eu tenho linhas paralelas e equispaçadas. Sempre que eu tiver isso, o campo magnético é uniforme. Bem, eu vou mudar aqui a forma que a gente vê esse desenho. Eu vou começar a olhar aqui de cima. Então, na próxima imagem que você vai ver, você vai estar aqui em cima, e essas linhas de campo vão estar vindo em sua direção. Então, fica assim. Eu coloquei a carga dentro do campo magnético, ela tem uma velocidade V para a direita, e as linhas de campo estão, ó, vindo em sua direção.
Nessa situação aí, usando a regra da mão esquerda, que está aqui no canto, Vitor, qual é a força magnética, a direção e sentido dela? Ela está para que lado? A força magnética do terceiro ponto aí. Ó, a força magnética sobre essa bolinha azul, que é uma carga positiva, ela está em que direção? Essa força vai atuar em que direção? Para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo? Qual a direção dela? Ó, professor, se for sendo ela uma carga positiva, Isso. ela vai tender a ser atraída pelo negativo, né? Então, a gente tem que saber aí onde é que fica o negativo do campo magnético. É isso. O campo magnético não tem negativo, ele tem um polo norte e tem um polo sul. Isso, é isso mesmo. No caso, seria o polo sul. O polo sul Então, que vai atrair. Você diria então que ela é atraída para baixo, ou para cima, né? Aqui? Então, na próxima imagem, você diria então que a carga vai ser empurrada na direção saindo da página, confere? Ela vai ganhar um vetor para a direita e um vetor para cima. Então ela vai ter aquele movimento diagonal. Olhe bem, olha a imagem anterior. Tá vendo aqui? Então, essa bolinha vem para cá. Tá nessa região. O campo magnético está aqui, o sul está aqui. Se você fala que o sul atrai ela, ela vai tender a subir. É verdade. Né? Então, quando eu venho para cá, o campo magnético agora está em direção a você. Então, subir na outra imagem equivale a sair da página nessa imagem. Confere? Sim. Mas só que ela não pode sair do campo magnético, né? Ela tem que ficar... Não, mas o campo magnético é um cubo, dá para ver, ó. Ela ocupa todo esse espaço aqui. Então, eu aqui estou olhando de cima. Você vê que ele é um cubo, né? Ele é um prisma retangular. Então ela tem espaço para se mexer aí dentro. A questão é que você não utilizou a regra da mão direita para definir a força magnética. A regra da mão direita está aqui na esquerda. Ela diz o seguinte: coloque o dedão na direção da velocidade. Coloque os outros dedos livres na direção do campo magnético. E aí você vai encontrar a força magnética saindo da palma da sua mão. Tente fazer isso e tente definir aí qual é a direção da força magnética. Enquanto você faz isso, eu vou pegar um copo d'água ali para me ajudar com a minha garganta. Eu já consegui fazer aqui já. Tá, segura um pouquinho, vou pegar um copo d'água aí, tá? Beleza. Pronto, já estou de volta já. Ok, então diga aí, qual foi a sua resposta? Agora sim, utilizando a regra da mão direita, então a gente tem que o vetor, né, da força, no caso o vetor velocidade da carga para a direita e o do campo magnético para cima, então ele vai descrever uma trajetória contrária a essa, descendo, no caso, buscando a força magnética dele vai ser contrária à da velocidade e no sentido norte, né, vai traçar uma diagonalzinha. Tá, repare só, a força magnética, se você olhar aí, é a mão direita. Você tá vendo minha imagem aí? Sim. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Olhando para a tela, então você vai ter que inverter do seu lado, tá? Mas eu estou imaginando o seguinte: dedão na velocidade, campo magnético saindo da tela. Então, ó, força magnética saindo da palma da mão. Então, a força magnética aqui está para baixo aqui, ó. Ela está para baixo. Vê se você consegue identificar isso com a regra da mão direita. É isso mesmo. Guarda aí. Isso vai forçar essa trajetória que você falou, que é em direção à velocidade, a velocidade vai ser deformada, né? Ela vai ser puxada para baixo gradualmente, né? Se você deixa isso correr, olha o que acontece. Fica olhando a tela aí. Ó, ela vai fazer uma trajetória circular. A força sempre puxando ela. Note que o vetor velocidade não muda de tamanho, ó. Ela dá uma volta completa. Sempre com a velocidade o mesmo tamanho. Embora tenha uma força, essa força não muda o tamanho do vetor velocidade. Entendi. Então, no caso, esse movimento circular aí é porque a força magnética está puxando para um lado
E o campo magnético está puxando para o outro, então ela Não, está indo. repare só, não, está acontecendo o seguinte. Repare só, isso é natural, isso não é a gente que está forçando, não. Isso acontece assim. Se eu tenho uma carga e ela se movimenta dentro do campo magnético, sempre vai dar uma força magnética que é perpendicular à velocidade e perpendicular ao campo magnético, simultaneamente, tá? Então, Sim. se isso é verdade, isso quer dizer que é como se estivesse dando uma pancadinha aqui, ó, no vetor velocidade. Ele vai tomando uma pancada. Nesse caso, para baixo. No começo. Mas daqui a pouco, ele está aqui, ó, tomando uma pancadinha para o lado. Aqui uma pancadinha para cima, aqui uma pancadinha para a direita. O resultado disso é que esse vetor velocidade ele vai mudando aqui, ó, gradualmente, sempre mudando, tal que a trajetória descrita é justamente uma circunferência. Essa força, se você observar, está sempre apontando para o meio da circunferência, ó. Percebeu? Sim. Tá. Como existe um ângulo de 90 graus entre a força e a velocidade, isso quer dizer que essa força não realiza trabalho. Eu tenho aqui, observe que a força magnética não realiza trabalho. Aí tem a pergunta assim, por que ela não realiza trabalho? Vamos ver por que isso. Nesse início aí, observe que a velocidade está para a direita, né? Então essa bolinha vai começar, né, se deslocando para a direita. E a força está para baixo. O ângulo aí é 90 graus entre a força e a velocidade. Para mudar a velocidade, ok? Então lembre o seguinte, que para mudar a velocidade de uma carga, eu tenho que realizar trabalho sobre ela. Então, muda-se o módulo da velocidade realizando o trabalho mas na física o trabalho é definido como sendo a força multiplicado pelo deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Naquela imagem, a gente viu que o ângulo é 90 graus entre o deslocamento e a força. Ela quer ir para a direita, por causa da velocidade, está puxando para a direita, mas a força está para baixo. Então o ângulo é 90 graus. Aqui, ó, velocidade para lá, força para cá, 90 graus na minha imagem. Cosseno de 90 vai dar zero. Então o resultado do trabalho aqui é zero. Isso implica no seguinte: o módulo da velocidade não muda. É por isso que a gente fala, se a força é perpendicular à velocidade, o módulo da velocidade não vai ser alterado. Entendeu essa parte? Oh, eu não entendi, eu me perdi um pouco. Opa, vamos voltar então.
Ó, mas está dizendo o seguinte, naquela imagem que a gente parou, eu tinha o seguinte, ó, tinha uma carga positiva, essa carga tem uma velocidade para a direita e tem uma força para baixo. Bem, se a velocidade está para a direita, isso quer dizer que ela vai tender, no início pelo menos, a se deslocar para a direita. Aqui eu dei. Tá? Então, quando eu vou calcular o trabalho sempre vai ser força multiplicado pela distância. Então, o tamanho da força é 5 newtons, por exemplo. Não sei o que é 5 newtons. Vai ser 5 newtons para baixo. A distância aqui, vamos botar uma distância pequena, 1 centímetro. Ela não andou muito, andou um pouquinho. Tá? Então vai ser 5 vezes 0,01 vezes o cosseno do ângulo. Ah, cosseno do ângulo, mas o ângulo aqui por essa imagem, ó, entre V, ó, entre a distância, o deslocamento e a força, vai ter que ser 90 graus. Cosseno de 90 vai ser justamente igual a zero. Então esse termo aqui é nulo. Então qualquer coisa multiplicada por zero vai ser zero. Então isso quer dizer que o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, isso implica diretamente em que o modo da velocidade não muda, porque justamente é o trabalho que muda ou altera a energia cinética de alguma coisa. Então, se não tem trabalho, a energia cinética fica a mesma. Como a massa não muda, só quem pode mudar é a velocidade. Então a velocidade não muda, né? Porque não tem trabalho. Ah, agora eu entendi. Ok. Muito bem. Então a gente pode dizer o seguinte, nessa imagem aqui, a gente está dizendo, olha, a força sempre aponta em direção ao centro dessa circunferência. Então a gente pode dizer que a força magnética é justamente a força em direção ao centro, ou também conhecida na física como força centrípeta. Falar isso é a mesma coisa que dizer que o tamanho de uma é igual ao da outra. Mas o tamanho da força magnética a gente já sabe calcular. É a carga vezes a velocidade, vezes o campo magnético, vezes o seno do ângulo. E a força em direção ao centro, ela pode ser calculada como sendo a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre o raio. A gente viu isso em tópicos da Física 1, ou então em uma disciplina anterior a essa, tá? Muito bem, se isso aqui é verdade, vamos olhar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo, quando aparece assim nessa equação, tá? Observe que esse ângulo vai ser o ângulo entre velocidade e campo magnético. Sempre é o ângulo entre os dois vetores anteriores. Carga não é vetor. Velocidade é vetor, campo magnético é vetor. Então, se você olhar aqui no desenho, ó, o vetor velocidade está para a direita, o campo magnético está saindo da página. Então, entre para a direita e saindo da página, eu tenho 90 graus, novamente. Só que sendo de 90 vai ser igual a 1. Então, isso aqui vai sumir, ó. Eu posso, então, isolar o R. Se eu isolo o R vai ser igual a massa vezes velocidade, dividido por Q vezes B. Q é o valor da carga, B é o campo magnético. Então, essa carga, dentro de um campo magnético, com a velocidade V, vai descrever uma circunferência que tem raio dado por R maiúsculo. Esse raio, muitas vezes, é chamado de raio do movimento ciclotron, em uma homenagem a um aparelho que acelerava cargas. Então, esse aparelho, você jogava uma carga com velocidade dentro dele, tinha um campo magnético, essa carga ficava dando voltas. A cada volta, você adicionava um pouquinho mais de energia usando um campo elétrico externo. Então, ela ganhava mais velocidade. Se ela ganha mais velocidade, o raio aumenta. Então, ela começa a dar uma volta com um raio maior. Aí você aumenta de novo, aí o raio cresce. Vai chegar uma hora que ela vai sair do aparelho. Nesse buraquinho de saída do aparelho,
você vai colocar, por exemplo, outra carga elétrica para ela dar uma pancada, tem uma colisão. Então, com os aceleradores de partícula, nós fizemos colisões entre partículas e utilizamos isso para entender como é que o nosso universo funciona. Então, hoje, a gente tem muito conhecimento sobre o nosso universo, porque a gente jogou uma partícula contra as outras e estudamos o resultado disso. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode ir na internet e procurar ciclotron, ok? Isso vai ter explicações sobre isso. Bem, naquele desenho anterior, a partícula estava presa em um plano. Se eu der a ela uma velocidade que foge ao plano perpendicular ao campo magnético, então ela vai ter uma componente na direção do campo magnético. Se isso acontecer, não só ela vai ter um movimento circular, mas a cada volta ela vai avançar um pouquinho. A cada volta ela avança um pouquinho. Então, ó, eu tenho a velocidade, ela tem uma componente perpendicular e tem uma componente na direção do campo magnético. A força magnética só depende da componente perpendicular. A velocidade paralela ao campo magnético, ela não é alterada. Então, essa carga vai ter um movimentozinho para a direita aqui sempre. A cada volta, ela move um pouquinho para a direita. Outra volta, moveu mais para a direita. E assim por diante. Se o componente da velocidade paralelo ao campo magnético é não nulo, então o movimento, em vez de ser circular, o movimento é helicoidal, forma uma hélicezinha. Ok? Bem, onde é que a gente vê isso, né? É o seguinte, a gente pode fazer uma aplicação. Okay? Se a gente pegar aqui, ó, na esquerda, botar um fio de arame formando uma circunferência, na direita, passar outro fio, em cada um desses fios colocar uma corrente elétrica, a gente vai gerar linhas de campo magnéticas dessa forma aqui, ó. Se a gente botar uma carga aqui dentro, ela vai ter um movimento, uma velocidade, e vai movimentar-se de forma circular, e vai ficar andando aqui. Como ó, as linhas de campo tá, vão ficando mais afastadas, ela aumenta a circunferência. Se você pega e aproxima as linhas de campo da direita, a circunferência que ela faz vai diminuindo, né? Você pode fazer esse campo magnético tão intenso de um lado e outro que o movimento da carga, tá, faz com que ela vá para um raio muito, muito pequeno. Nessas situações extremas, a carga bate e volta. Então, você tem aqui justamente o que a gente chama de garrafa magnética. Você consegue dentro dessa garrafa prender, tá, as cargas que se movimentam em trajetórias helicoidais. A gente chama isso de garrafa magnética. Onde é que você encontra uma garrafa magnética na natureza? Tá? Note que a gente já falou que a Terra, tá, tem um campo magnético. As linhas de campo estão aqui, ó. Elas saem do Polo Sul e sobem, né? Você tem 3 linhas de um lado, 3 linhas do outro. No espaço em torno da Terra, existem cargas que se movimentam livremente, com velocidades variadas, algumas com velocidade muito alta, outras com velocidade muito baixa. Essas cargas, quando se aproximam da Terra, tá, elas vão começar a fazer trajetórias helicoidais, né, se movimentando, né, nessa direção para cima e para baixo. Como tem muitas cargas aqui, essas cargas vão tender a formar como se fosse uma sopa, né, um plasmazinho, uma sopa de cargas que fica se girando assim e se movimenta para um lado e para o outro. Elas vão acabar se movimentando até os polos, onde, nessa situação, elas vão ter contato com a atmosfera. Então, conforme elas vão se aproximando aqui da Terra, elas vão ter contato com a atmosfera, formando, tá, a imagem que a gente chama de o fenômeno, né, físico que a gente chama de aurora boreal.
Então, à direita aqui eu tenho uma foto, tá? Da aurora boreal, do céu da aurora boreal. Tem umas luzes assim, o céu brilha. Eu vou mostrar essa foto depois mais ampliada. Note então que as cargas que perambulam pelo universo, em torno do nosso planeta, podem acabar presas nesse cinturão, cinturão de Van Allen, tá? Na verdade, o primeiro lançamento de um artefato humano no espaço foi o Sputnik, lançado pela antiga União Soviética. Eles lançaram um satélitezinho que iria atravessar essa região e fazer medidas. Então, havia uma previsão teórica que em torno da Terra haviam esses cinturões feitos de plasma, que teriam um brilho assim bem tênue, só seria mais intenso perto dos polos, e que isso poderia ser detectado por uma nave espacial. Então, o Sputnik, que é o primeiro satélite colocado em órbita pelos seres humanos, justamente tinha a missão de detectar e mapear essas garrafas magnéticas, né? Os cinturões de Van Allen. Então, se você pensa aí em um foguetinho que sai da Terra, ele vai ter que atravessar esses cinturões. O que é que acontece quando atravessa esses cinturões? Ele bate, ele aquece? Não, nada disso acontece. Ele atravessa esses cinturões com a maior facilidade, sem que haja muita complicação. Mas o que é que acontece que interfere com a missão? Vai ser o seguinte: a missão utiliza antenas para se comunicar com a Terra. Então, tanto quando um foguete está indo embora, quando está chegando perto da Terra, que entra nos cinturões, existe naquela região uma sopa de cargas. Como as antenas, que a gente falou lá na primeira aula, né, as antenas de telecomunicações, elas dependem de você controlar o movimento de cargas de um pedaço de metal, de uma antena em si. Se a antena está dentro de uma sopa de cargas, você vai ter dificuldade em controlar o movimento dessas cargas, você então perde a capacidade de transmitir, e também se você quer fazer uma recepção, que você mede a tensão nessas antenas, você vai descobrir que essas tensões vão flutuar conforme a densidade de cargas na parte externa da aeronave. Então, conforme essa sopa manda. E isso aí vai fazer com que qualquer transmissão que deveria ser recebida tenha tanto ruído que não seja mais possível recebê-la. Então, os foguetes espaciais, as naves, vão passar através dessas regiões sem nenhum tipo de problema para os seres humanos, mas sem a capacidade de comunicação. Também é verdade que quando uma aeronave está na reentrada, tá, ela aquece. Para quem está olhando a aeronave voltando, vai perceber que ela forma uma bola de fogo em torno dela. Parece fogo, na verdade é plasma, né? O fogo é plasma. Então, essa bola de fogo em torno da aeronave, que é o plasma ionizado devido à reentrada, também tem o mesmo efeito de bloquear comunicações. Então, as comunicações ficam suspensas nessas duas situações: quando você atravessa um cinturão ou quando você está com tanta velocidade que a atmosfera faz com que haja uma bola de íons em torno da sua nave. Bem, aí está aí, alô Brasília, câmbio, perdemos comunicação. Então, nosso foguete espacial aí perdeu a comunicação com a Terra. Lembre-se, a transmissão e a recepção por antenas é feita movimentando cargas em um condutor, é a antena, né? Nesse ambiente, não dá para controlar o movimento. Bem, tá aí a foto da aurora. Então, quando essas garrafas magnéticas se aproximam dos polos, essas cargas vão raspar, né, vão tangenciar a atmosfera, e quando isso acontece, vai haver uma redução de velocidade muito grande,
E a energia do movimento vai se perder na forma de eletromagnetismo, né? Ondas eletromagnéticas. Então você vai ver luz, né, vindo, sempre, a gente já falou sobre isso, sempre que uma carga está oscilando e ela desacelera ou acelera, você tem a geração de luz. Então você tem brilho aí, lá na atmosfera. É uma coisa muito bonita para quem já viu. Eu nunca vi. Eu tenho um colega que foi para a Finlândia, né, e pegou lá uma excursão usando trenós e tal, para ir até perto do polo do Círculo Ártico e poder ver essas auroras. E falou que era uma coisa belíssima. Em latim, aurora borealis. Muito bem. Aí a gente tem um exemplo, tá? Tem um próton que vem em direção à Terra com a velocidade alta e vai entrar em um desses cinturões aqui. A pergunta é qual é o raio da órbita, né, desse próton. De onde vem esse próton? O próton geralmente vem do Sol. O Sol, na sua superfície, tá, tem fenômenos eletromagnéticos muito explosivos. De vez em quando você tem explosões gigantescas lá, que ejetam parte da massa do Sol. Então, você vai ter núcleo de, de hélio vindo em direção à Terra, você vai ter hidrogênio vindo em direção à Terra, vai ter núcleo de hidrogênio. Núcleo de hidrogênio é um próton. Pode ser um próton e um nêutron ou somente um próton. Mas, de qualquer jeito, isso vem com uma velocidade muito grande em direção à Terra. Note que essa garrafa magnética vai tender a prender, né, capturar os prótons, e os prótons vão ficar então nessa região, evitando chegar na superfície. Vão chegar na superfície muito nos polos, né, depois de sofrer a redução de velocidade pela aurora borealis. Então, de forma, acaba protegendo, né, quem está aqui na Terra. Então, você é protegido diariamente pelo campo magnético da Terra. Se por acaso o campo magnético terrestre for a zero de repente, a gente vai ter um problema que a gente não vai mais poder sair na rua, porque a gente vai estar recebendo essas cargas com velocidade muito alta, e o efeito vai ser que isso vai provocar mutações no nosso código genético. Então a gente vai ter muito câncer e deformações durante muito tempo, até que o campo magnético volte a funcionar. Claro, isso acontece historicamente? Isso acontece historicamente. A cada 10 mil anos, mais ou menos, o campo magnético vai a zero e troca de polaridade. Então, você tem aí, eu não sei nem se é 10 mil, acho que é mais tempo, depois eu vou pesquisar isso. De tempos em tempo, o campo magnético vai a zero e troca de polaridade. Então, imagina-se que a gente está chegando perto de uma época desse tipo. É improvável que a gente veja isso em nossa vida útil, mas se imagina que em algumas gerações isso vai acontecer. Então eu tenho informação aqui, eu tenho informação da velocidade da partícula, eu tenho informação do campo magnético, e eu sei que isso aqui é um próton. Então é conhecido, a carga do próton é a mesma do elétron, é 1,6 vezes 10⁻⁹. A massa do próton é 1860 vezes a massa do elétron. A massa do elétron é 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. Mas você pode pesquisar essas informações para poder resolver isso. Então eu quero que você resolva isso para a próxima aula, tá? Qual é o raio? Você vai usar justamente aquela equação. R é igual a mv sobre QB. Beleza, professor. Eu vou tirar um print screen aqui da questão para poder resolver. Terça-feira, né? Tá entregando essa aqui. Isso. Tranquilo. Bem, vamos adiante. Posso passar? Pode. Muito bem.
O movimento de uma carga elétrica em um campo elétrico uniforme. Isso aqui é uma transparência que a gente já usou no passado. Tem uma carga aqui que é jogada entre duas placas, onde existe um campo elétrico. Aqui embaixo eu tenho o positivo, aqui em cima eu tenho o negativo. O campo elétrico é para cima. Note aqui que não é um campo magnético. Então, se eu pego essa carga e jogo aqui dentro, isso vai fazer com que positivo repele positivo, positivo atrai negativo, ela vai tender a subir. Ok? Bem, joguei aqui, ela subiu, então sofreu uma deflexão. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar nessa região entre as placas um campo magnético. Então agora eu tenho, não só eu tenho um campo elétrico, mas eu também tenho um campo magnético. O campo elétrico está para cima e o campo magnético está saindo da página. Ou seja, atrás desse dispositivo tem um polo norte e na frente do dispositivo tem um polo sul. Então as linhas de campo vão lá do fundo para frente. Então você tem aí um bocado de vetor apontando em sua direção na tela. E essa carga vai entrar aqui. A brincadeira aqui é o seguinte, é perguntar, faltou um pequeno vetor aqui, mas tudo bem. A pergunta aqui é o seguinte, se eu jogo essa carga aqui dentro, tá? Ela vai ser empurrada para cima pelo campo elétrico. Mas o que vai acontecer devido ao campo magnético? Diga aí. Ela vai para baixo, né? Vai ser empurrada para baixo. Então deve ser possível eu jogar essa carga de um jeitinho especial que ela passe de um lado para o outro, sem subir nem descer, que ela passe em linha reta. Então, a minha ideia é jogar a carga aqui para ela passar assim, Como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso ajustando a velocidade. Ok? Então, é justamente o que eu quero que você traga para a próxima aula também. Exemplo. Determine o módulo da velocidade da carga em termos do campo elétrico e do campo magnético, para que a velocidade se mantenha inalterada. Então aí a gente tem o que chama-se campos cruzados. Ok? Se a gente vai aqui para o Jamboard, o que a gente está dizendo? Está dizendo o seguinte. A carga está aqui. Ela tem uma velocidade para a direita. Como sempre, a gente está falando da carga positiva. A carga negativa faz a coisa ao contrário. Então, a gente falou o seguinte, olha, se a gente bota aqui embaixo um bocado de positivo, você vai ter repulsão. Se a gente bota aqui em cima um bocado de negativo, você vai ter atração. Então, a gente sabe que tem que existir uma força elétrica aqui para cima. Se não tivesse campo magnético, isso ia fazer com que a carga desse aquela cor para cima. Tudo bem. Mas a gente botou um campo magnético. O campo magnético está saindo da página. Bem, campo magnético saindo da página, velocidade para a direita, então isso quer dizer que a força magnética, usando a regra da mão direita, está para baixo. Se ela passa sem subir nem descer, ela se mantém ao longo dessa trajetória, isso quer dizer que a força magnética tem que ser justamente igual à força elétrica. Como é que a gente pode fazer isso? Ajustando a velocidade. E qual seria o valor da velocidade para isso ocorrer? Bem, a força magnética, daqui, a gente sabe calcular, ela é Q V vezes B, vezes o seno do ângulo. Mas nesse caso, o seno de θ, porque θ é 90 graus, o seno de θ vai ser igual a 1. Então, se seno de θ é igual a 1, eu não vou nem escrever ele. Vai ter que ser igual à força elétrica. A força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Então, note que deste lado de cá aparece Q,
E esse lado de cá aparece Q também. Eu posso cortar. Então, a velocidade, por fim, vai ser justamente o campo elétrico dividido pelo valor do campo magnético. Isso vai me dar a velocidade. Então, se eu ajustar a velocidade para esse valor que der essa conta aqui, ela passa sem subir nem descer. Ok? Então, de certa forma, aqui eu já respondi a questão proposta. Mais alguma pergunta? Não, professor. Tá. Muito tranquilo. Então, como fica a força magnética sobre uma corrente em um circuito fechado? Isso vai trazer para a próxima aula também. Aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Tá vendo esse fio? Sim. Imagine que esse fio, na verdade, forma um circuito retangular. Mas que essa parte de cá está mais perto de você e essa parte aqui está mais longe. Sendo que o campo magnético está passando aqui por dentro, ó. Sim. Tá vendo? Sim. E vamos dizer que, eu não mostrei aqui, não mostrei, mas teria uma fém aqui em algum lugar no circuito, está escondido para não atrapalhar o desenho, que tem uma fém, por exemplo, que tem um positivo para cá. Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Eu estou usando... pronto. Então, é o seguinte, aí o campo magnético passa por dentro, entra de um lado, sai do outro, passando por aqui. Tá? Quando isso acontece, tá? Claro que em cada trecho, aqui a corrente aqui está descendo, aqui está entrando, indo para trás, aqui está subindo, e aqui está vindo para cá. Então, existe uma força magnética em cada um dos trechos, tá, desse circuito. Eu quero que você descubra, usando a regra da mão direita, como é que está essa força. Então, eis a pergunta aqui. Determine a força magnética sobre o circuito. Qual o movimento esperado para esse circuito? Ou seja, esse objeto aqui ele vai ser puxado e empurrado por forças magnéticas. Qual é a tendência dele? Então, eu quero que você tente usar a regra da mão direita para poder responder essa questão no início da próxima aula, porque já são 9h40. Eu passei um pouquinho, mas a gente começou atrasado também, né? Ok? Eu estou até pensando sobre isso aqui. Não, isso aqui, faça um desenho aí, tira a foto da tela, porque é um pensamento, aperta a mente um pouquinho para a gente poder descobrir isso, mas dá para fazer. Depois pega o cochilo, acho que fica mais tranquilo. Tá bom? Valeu, professor. Ok, minha gente. Tá bom. Então a gente vai parar por aqui. Valeu, professor. Boa noite para você, Vitor. Dá um toque para Letícia, tá? Tanto para ela assistir a aula, como no vídeo no YouTube, né? Como também para ela participar da questão do trabalho, né? Para passar para ela informação sobre a data de entrega, né? Que for para o dia 8. Tranquilo, vou mandar uma mensagem para ela aqui. Beleza, tá bom. Boa noite, tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite.